Eu falei que faltava mais uma última correção com relação ao prefácio do função e campo da fala e da linguagem, que eu não toquei. A questão é a função de quem ensina, parágrafo 24. Ensinar psicanálise não é simples. Eu ontem abri o YouTube e, ao contrário do que eu estou habituada, que é o general Mourão fez isso assim, assim, o Moro, aquilo, outro, o Bolsonaro, de repente, o meu YouTube era só psicanálise. Aí tinha umas coisas interessantes. Tinha um documentário sobre o Lacan, que eu repostei. Tinha umas falas do Henrique Lohan muito importantes, uma contribuição importante para a psicanálise que eu repostei. Mas tinha a pressa lógica também, que é a tal que eu justamente não botei a nota para não se fazer confusão, a perversão. Tinha um cidadão, por exemplo, atracado com os escritos, esses aqui, que eu mostrei para vocês no início, que eu toda hora estou tendo que dizer, olha, aqui corrigiu assim, botou assim, mas eu não acho que seja assim. Agora mesmo no ato eu tive que dar uma consertada para evitar de cair na pressa lógica. Até pressa, sim. O problema é que se você confunde uma com a outra, como é que fica, né? Então, a gente tem que trabalhar com o termo, com cuidado, com muito cuidado. Eu nunca vi esse senhor. Eu estou desde 1978, porque eu fui para a iniciativa privada para financiar a minha formação em psicanálise. Então, eu fiz estágio em iniciativa privada. Quando eu me formei em 78, eu fui para a iniciativa privada e fiquei na iniciativa privada financiando a minha formação em psicanálise. Depois, aos poucos, eu fui introduzida, já fui andando para frente, fui virando supervisora, fui virando professora, fui indo para a Associação Brasileira de Psiquiatria para dar aula, procurei aprender Lacan aqui no Rio, não dava certo, fui para São Paulo, enfim, me virei. Depois o campo freudiano se estabeleceu legal aqui no Rio, eu fiquei no campo freudiano. Então, e ao mesmo tempo fazia aula separada de filosofia, de grego, de matemática, de topologia. A gente tem que se alicerçar. É como se eu, que soubesse fazer tomadas, resolvesse que eu vou construir a ponte Rio-Niterói. O que ia acontecer? O que aconteceu, né? Vocês lembram como é que foi a construção da ponte Rio-Niterói? A empresa de engenharia verdadeira, que sabia cálculo de estrutura, que entendia de marés, que entendia de geologia, que entendia de tudo, fez a ponte. Como é que ela fez? De um lado e de outro, ela veio vindo e faltava ela fazer o vão que ela tinha feito a planta, calculando o vão da ponte. Mas acontece que tinha um figurão na época que tinha que ser a estrela da canção popular. Então, paralisaram a obra. Pois não. Ficamos com aquele vexame daquele vão da ponte em Niterói parado, até que, sim, as coisas se negociassem, e aí as plantas verdadeiras, feitas pelo engenheiro verdadeiro que fez a construção, de fato, fossem entregues para que o figurão figurasse, mas ele não sabia. Agora, isso foi providenciado, né? A engenharia tomou conta. Agora, a gente não tem isso em psicanálise, aí que está a tristeza. Então, o que acontece? Esse cidadão está se oferecendo para dar aula. Eu nunca vi esse cidadão, nunca vi o que ele escreveu. Ele faz um desserviço à psicanálise. Tem outros que dizem para mim que eles estão pensando em dar um curso de... Meu Deus, não leu nem Freud. Ontem, eu vi gente dizendo que Freud leu Lacan leu alguns textos de Freud. Não, Lacan leu Freud inteiro. O outro dizia que Lacan era lacaniano até uma metade, freudiano até uma metade, lacaniano até o final. Não. No final da vida em Caracas, ele disse que se vocês quiserem ser lacanianos, que sejam. Eu sou freudiano.
Esse Memoto resolveu dividir Lacan nessas duas etapas. Lacan não se divide assim. Você tem um Lacan que vai até a época que ele tem que sair da IPA, que era um Lacan que dava os seus seminários lá na IPA, que tinha sua história, vocês acabaram de me acompanhar fazendo isso. Depois você tem um Lacan que rompe com a IPA para fazer uma coisa diferente. A gente leu o prefácio do Discurso de Roma, e ele faz um upgrade em termos de formação. Ele não é aceito na IPA, 10 anos depois ele é excomungado, como ele diz, e vai parar na École Normale Supérieure. Aí aquilo fica mais rico ainda. Lacan ciente de lógicos, linguistas, etc, etc, etc. Então tem esse período todo que vai desde a escola francesa até quando ele é expulso e até continuando já com lógica, até chegar no RSI e, enfim, mais tarde, depois do SRI, ele encontrar com Joyce e aí ele reformular tudo a partir daí. Por quê? Porque ele descobriu o sigma. Então, você quer dividir Lacan, divide direitinho Lacan. O problema é que se você ficar inventando coisa, olha, eu vou ensinar assim, você está fazendo, né, um eletricista fazendo a ponte em Niterói. Atravessar os ECRI é muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir atravessar com vocês. Eu estou me esforçando dentro do que eu sei. Mas, por exemplo, Lacan sabia chinês, eu não sabia. Eu ainda não aprendi chinês. O resto eu tenho me virado, porque eu já consegui chegar até no hebraico. Mas o chinês ainda não. E assim mesmo, eu teria que rever coisas da época que eu estudei matemática e topologia faz muito tempo. Então tem muitos textos aqui que eu tenho munição para isso? Tenho, porque nesse período aqui desses ECRI, até aí eu estudei. Mas não quer dizer que eu vá conseguir, eu vou tentar, eu estou tentando contribuir. E uma última coisa que eu postei por pura gentileza e amizade ao Célio Garcia. Mas eu achei a homenagem feita ao Célio Garcia uma quantidade de carteirinhas e retratinhos de carteira daqui, carteira dali. Isso aí foi feito por quem não conhece Célio Garcia. Célio Garcia, se você quiser aprender sobre a navalha de Ockham, se você quiser entender o seminário o 8, da transferência, se você quiser várias coisas, você tem Célio Garcia. Célio Garcia tem textos. Se vocês querem fazer uma homenagem a Célio Garcia, por favor, pega os textos do Célio Garcia, anteriores, inclusive, às relações dele com o campo freudiano. Ele era controvertido, ele era um analista, eu achava ótimo, a gente se dava muito bem, a gente se divertia nos congressos. A gente se divertia, sobretudo, com uma certa implicância que a gente fazia com certas pessoas. Enfim, a gente se divertia. Ele gostava dos meus trabalhos, eu gostava dos dele. Eu senti muito porque na morte dele eu não pude acompanhar. Então, pega os textos do Célio Garcia, pede à família, a família deve ter, ou aos amigos. Faz um tom, aí sim, faz uma homenagem. Aquilo ali parece coisa para concurso para maçonaria, né? Não para dentro da psicanálise que ele fazia parte. Ele nunca falou dentro da instituição psicanalítica, olha, eu fui de colégio tal, de faculdade tal, eu andei em Harvard, eu nunca fez isso. Não é o Célio Garcia essa pessoa. O Célio Garcia é um excelente produtor teórico, por favor. Entendeu? Eu postei porque realmente eu gostava dele, eu sentia a morte dele, muito. Mas a gente um dia tem que morrer, né? E deixa saudade. Ainda bem que ele deixou saudade. Então, tá bom? Agora, a partir de agora, a gente vai seguir com o de direto. Já vai pro do sujeito, enfim, em questão, e acabou o assunto de concertos. Tá bom?